Como é possível que em pouco mais de 30 anos, uma pequena loja de apenas 20 metros quadrados do interior de Minas Gerais se tornou uma das maiores varejistas do país? E como essa mesma empresa, que já foi a segunda maior varejista do Brasil, ficando à frente até mesmo da gigante Magazine Luiza, e que em 2014 chegou a ter um faturamento de quase 10 bilhões de reais, hoje está falida e tem uma dívida avaliada em cerca de 6 bilhões de reais? Como a empresa cresceu tão rápido? Por que ela foi à falência? E o que aconteceu com o fundador da Ricardo Eletro, o empresário Ricardo Nunes? É isso que você ficará sabendo nesse vídeo. A ascensão de um império. Para entender a história da Ricardo Eletro, é necessário entender a história do seu fundador, o empresário Ricardo Nunes. Ele nasceu em Divinópolis, no interior do estado de Minas Gerais, em 1970. Vindo de uma família humilde, ele teve que começar a trabalhar cedo. Aos 12 anos, já vendia mexerica, que era colhida no sítio da família e vendida pelas ruas da cidade. Com uma forte iniciativa empreendedora, quando completou 18 anos, Ricardo Nunes passou a viajar constantemente para São Paulo. Nas lojas da Rua 25 de Março, um dos maiores centros de compras populares do país, ele adquiria bichinhos de pelúcia, que depois ele revendia em Divinópolis. Meu pai pegava um ônibus às 10 horas da noite, chegava aqui na rodoviária Tietê às 4h30 da manhã, ia para 25 de março, esperava as lojas abrir. Geralmente abria às 6h30, 7 horas, porque era atacado. Ali eu comprava tudo durante o dia e dava 3, 4, 5 viagens, colocando no maleiro da rodoviária, tudo que eu comprava. Quando dava mais ou menos 10, 11 horas da noite, um ônibus saía para voltar, eu punha tudo dentro do ônibus, viajava a noite inteira, chegava de novo na minha cidade, pegava tudo, vendia e toda terça-feira eu vinha buscar mercadoria e voltava. Ali onde eu comprava meus ursinhos de pelúcia, o pai chegava, ó, a Marins Fernandes é um dos mais famosos aqui da 25 de março. Então ele chegava aqui, eu comprava os ursinhos de pelúcia, tudo atacado e punha nesses carrinhos, ó, e já levava para a rodoviária para levar depois. Em 1989, com apenas 18 anos de idade, e contando com a ajuda financeira da família, Ricardo abriu a sua primeira loja, que desde essa época já se chamava Ricardo Eletro, mas que vendia apenas os bichos de pelúcia. O pequeno empreendimento, que funcionava em uma pequena sala de apenas 20 metros quadrados, posteriormente passou a corresponder ao nome que tinha e passou a vender produtos eletrônicos. Com o tempo, a Ricardo Eletro cresceu e passou a possuir destaque no setor. Isso aconteceu principalmente por causa de duas principais estratégias de vendas aplicadas por seu fundador. A primeira estratégia era a de cobrir qualquer oferta da concorrência. Toda oferta que você vê na concorrência, o Ricardo cobre. E a segunda era a de abrir filiais em áreas próximas de onde seus concorrentes já estavam atuando. Com isso, a Ricardo Eletro procurava adquirir os clientes dos seus concorrentes. E essas estratégias de fato funcionaram, porque com o passar do tempo, as lojas da Ricardo Eletro passaram a abrir cada vez mais filiais e se espalharam por todo o estado de Minas Gerais. Em 2007, a loja, que agora se tornou uma rede, tinha a ambição de se expandir por todo o território nacional. Para isso, fez aquisições de outras redes de lojas e instalou suas primeiras unidades nos estados de São Paulo e de Goiás. Mas a Ricardo Eletro tinha a intenção de crescer ainda mais. Fusão com a Insinuante. Em 2010, a Ricardo Eletro fez uma jogada ainda maior e realizou uma fusão histórica com a Insinuante, uma rede de lojas criada na Bahia, com diversas filiais nos estados da região Nordeste do Brasil. Com isso, a rede de lojas de Ricardo Nunes se tornava oficialmente o grupo Máquina de Vendas e se consolidava como a segunda maior holding do país no ramo de eletrodomésticos, à frente da Magazine Luiza e atrás apenas do Pão de Açúcar. A partir daí, a rede foi crescendo cada vez mais e aumentou muito a sua receita, suas unidades e o número de funcionários. Através da aquisição da rede da Citylar em 2010, da Eletro Shopping em 2011 e a Salfer 2012, toda essa expansão fez com que a Máquina de Vendas se tornasse a rede de maior cobertura territorial do país, estando presente em 23 estados e no Distrito Federal. De modo que em 2014, a Máquina de Vendas chegou a ter quase 10 bilhões de reais de faturamento, 1.200 lojas espalhadas pelo Brasil e 25 mil funcionários contratados,
além de 25 centros de distribuição. Em abril de 2016, as marcas pertencentes à holding de Ricardo Nunes tiveram todas as suas bandeiras unificadas, deixando a Ricardo Eletro como a principal marca do grupo. Nessa época, a empresa buscava trabalhar de forma enxuta, tendo apenas 7 diretores, que continuavam cobrindo qualquer oferta, o que gerava uma forte campanha de marketing que era feita na televisão. E a partir disso, a Ricardo Eletro passou a ser conhecida em todo o Brasil. Os seus anúncios estavam nos programas de maior audiência das maiores emissoras do país. Enquanto isso, o próprio Ricardo Nunes foi se tornando bastante popular. Nos últimos 20 anos, o marketing de grandes empresas passou a ser atrelado ao seu próprio dono, ou principal acionista. São exemplos disso, o Luciano Hang da Avan e a Luísa Trajano da Magazine Luiza. E foi exatamente isso que aconteceu com a Ricardo Eletro, que atrelou fortemente a imagem de Ricardo Nunes a toda a propaganda que era feita na empresa, durante vários anos. Mas problemas internos de caráter administrativo e financeiro já vinham ocorrendo dentro do grupo, e anos mais tarde, quando esses problemas vieram à tona, somados a desgastes relacionados à figura de Ricardo Nunes, fariam com que toda essa campanha de marketing com a sua imagem se voltasse contra a própria empresa. A queda do império. O ano de 2017 pode ser considerado como o início da queda da Ricardo Eletro. Com grandes dificuldades para manter o trabalho das coordenações de suas filiais em sintonia, a rede já começava a apresentar sinais de desgaste. Ainda naquele ano, com o aumento da concorrência no meio digital, a receita da empresa caiu por volta de 40%, segundo cálculos realizados pelo jornal Valor Econômico, com base nos balancetes anuais da empresa. Isso significa dizer que a receita já havia diminuído de 10 bilhões para cerca de 6 bilhões de reais ao ano. Com isso, o número de lojas caiu para 650, e o número de funcionários reduziu para cerca de 13 mil. Em agosto de 2018, a Ricardo Eletro entrou com uma ação na primeira vara de falências e recuperações judiciais. O pedido foi aceito em janeiro de 2019, e então foi concedido à empresa um valor de 1,9 bilhões de reais para a recuperação da empresa. A partir desse ponto, tornou-se pública a situação crítica em que a empresa se encontrava. A loja de eletrodomésticos Ricardo Eletro fechou as portas em Caratinga. A empresa, que funcionava na Avenida Olegário Maciel, no centro da cidade, foi apenas mais uma das lojas fechadas pela rede. De acordo com dados apurados em diversos jornais brasileiros de notícias, nos últimos anos, uma crise financeira afetou a rede de negócios, que levou ao fechamento de diversas unidades da empresa em todo o país. De modo que ela buscava ajuda para recuperar-se financeiramente e quitar as suas dívidas que tinha com cerca de 17 mil credores. Mas afinal, o que teria levado a empresa a essa situação tão crítica? Uma má administração, margens baixas de lucro, gestão extremamente centralizada, falta de estoque e falta de atualização no mercado digital são alguns dos principais motivos que levaram a Ricardo Eletro a uma queda meteórica. Além disso, a figura de Ricardo Nunes era muito forte dentro da empresa. A construção de uma empresa baseada em gestão extremamente centralizada no dono da marca é um erro. Ricardo Nunes era o rosto publicitário da marca, além de participar diretamente de todo o funcionamento do negócio. A participação ativa de Ricardo Nunes impossibilitou a empresa de construir uma equipe profissional que tivesse maior autonomia para tocar o negócio. A falta de estoque também está atrelada à má administração e falta de comunicação entre as unidades. Assim, a rede muitas vezes anunciava produtos que estavam em falta no seu estoque. E isso, além de desgastar o cliente que se sentia enganado, diminuiu muito o faturamento da empresa. Já em relação às margens espremidas de lucro, estão ligadas à controversa estratégia da empresa, que sempre foi de cobrir a oferta da concorrência a qualquer custo, o que muitas vezes gerava prejuízo, caracterizando-se também como uma forma de má administração. E pelo fato de a empresa também não se atualizar, não se preparando para as mudanças que vieram com o mercado digital, fez com que a rede ficasse para trás. Quando os executivos da empresa perceberam que o público comprador estava preferindo cada vez mais comprar pela internet do que ir até a loja física, já era tarde, e a Ricardo Eletro já havia perdido milhões em faturamento.
Após o pedido de reestruturação feito à Justiça em 2018, Ricardo Nunes e alguns familiares deixaram de fazer parte do quadro de acionistas do grupo e afastaram-se também da sua administração. Em julho de 2020, Ricardo Nunes e sua filha foram presos sobre a acusação de terem sonegado mais de 400 milhões de reais em impostos no estado de Minas Gerais, ao longo de mais de 5 anos. Foi preso hoje em São Paulo o fundador e ex-principal acionista da rede varejista Ricardo Eletro. Ele é alvo de uma operação que investiga a sonegação de quase 400 milhões de reais em impostos. Em nota oficial, a empresa informou que os problemas envolvidos no processo não têm vínculo nenhum com a atual gestão da empresa, sendo todos referentes à gestão de Ricardo Nunes, que vendeu a sua participação ao empresário Pedro Bianchi, que é o atual presidente da máquina de vendas. Entretanto, como a figura de Ricardo Nunes está profundamente ligada à marca Ricardo Eletro, a empresa sofreu com as consequências desse escândalo financeiro. A Ricardo Eletro informou que Ricardo Nunes e os familiares dele não fazem parte do quadro de acionistas e nem da administração da companhia desde o ano passado. Ainda em 2020, o grupo pediu recuperação judicial. Na época, a empresa tinha dívidas superiores a 4 bilhões de reais. Foi nesse período que as 300 lojas físicas que ainda existiam foram finalmente fechadas, resultando na demissão de 3.600 funcionários e colocando praticamente um fim na história da Ricardo Eletro. Como está a Ricardo Eletro atualmente? No dia 9 de junho de 2022, a Justiça chegou a decretar a falência da empresa, mas a decisão foi revogada no dia seguinte. Segundo o desembargador Maurício Pessoa, da 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial de São Paulo, a manutenção da quebra poderia gerar danos irreversíveis. E então, decretou que o processo de recuperação judicial deveria continuar. A última notícia que se tem sobre a Ricardo Eletro até a data desse vídeo é que a empresa mudou de nome e agora se chama Nossa Eletro. E que até o final de 2024, a empresa pretende abrir 50 lojas físicas. Mas até o momento, essa retomada na operação segue a passos lentos. Mas você deve estar se perguntando o que aconteceu com Ricardo Nunes, o fundador da Ricardo Eletro, e um dos principais responsáveis pelo colapso da empresa. Ricardo Nunes atualmente tem mais de 790 mil seguidores no Instagram e é coach de empreendedorismo, ministrando palestras e cursos sobre temas como gestão, vendas, marketing, inovação e crescimento empresarial, por incrível que pareça. Então, o que você achou de toda essa polêmica envolvendo a Ricardo Eletro? Deixa sua resposta aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas vão conhecer e acompanhar esse canal. Deixe seu like e se inscreva no canal. E ative o sininho de notificações na opção Todas, para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim e até a próxima.